2h39, 2h39, no momento em que o Raul Pila estava no ar, uma ouvinte ligou para parabenizá-lo pela denúncia, pelos comentários, né? Muito obrigado aí pela atenção. Mensagens, gente, você pode também participar direto aqui pelo 91647867. Nosso compromisso, ler todas as mensagens dos nossos ouvintes. 91647867. Eu até vou dar uma olhada aqui para ver o que chegou nos últimos minutos aqui no programa Rio Grandina Repórter. Vamos para a caixa de entrada do nosso celular, 91647867. Bom, essa aqui já lemos, a do dinheiro no bolso. Mais uma, pelo 91647867. Acaba de chegar. O São Paulo acabou de ganhar um ônibus, acho que da Embaixador. Trabalho do ex-presidente Jair Rizzo, Genildo Coutinho. Obrigado, Genildo. Muito obrigado. Nosso colega de trabalho, integrante da equipe esportiva da Rio Grandina, Genildo Coutinho. Repórter, narrador e comentarista. Estou na escuta, Cássio, Sandrini, hoje o Farroupilha vai espantar o fantasma do rebaixamento. 2-0, William Nicoletti e Thiago Boiadeiro. Olha, Cássio Curso, se depender da torcida do Novo Avante da Ilha da Torotama, o Thiago Boiadeiro vai fazer os 2 gols sozinho. Ele é o ídolo da torcida do Novo Avante da Ilha da Torotama, Thiago Boiadeiro, do Farroupilha. Mais uma. Sou separada. Deixa eu ver se essa aqui se é sobre o programa. Eu acho que é sobre o programa. Sou separada do companheiro, tenho 2 filhos com ele, estou no talão de pesca dele. Gostaria de saber se posso fazer o seguro defesa ou não. Acho que hoje pela manhã nós tivemos aqui a consultoria de um advogado. Foi pela manhã. Deve ter sido da consulta com o advogado previdenciário pela manhã, no Palavra de Mulher. Está feita a pergunta. 2h41. Em seguida teremos aqui no programa Luciane Faraco, advogada especialista em direito civil. Contratos de namoro, uma nova realidade entre casais no Dia dos Namorados. Ao contrário, bom, eu sou do tempo, já que estamos hoje na data emocionante, em que namoro era namoro. Namoro hoje é casamento, né? Diferente. Alô? Tem alguém na linha aí? Já está na linha, vocês me pregam essa, gente. Agora sim, então. Doutora Luciane Faraco, advogada especialista em direito civil. Boa tarde. Alô, boa tarde. Vamos tentar ouvir aqui a doutora Luciane Faraco. Caiu. Ela está em Porto Alegre. Mas voltando à questão, hoje as coisas avançaram bastante, né? Estou me sentindo um dinossauro aqui, né? Ancestral. É diferente hoje, né? Muito bem. A produção com Grace Costa está nesse momento refazendo a ligação com a doutora Luciane Faraco, advogada especialista em direito civil. Eu acho que é direito civil. Contratos de namoro, uma nova realidade entre casais. Ao contrário do que se pensa, a justiça não aceita o documento como uma forma segura de garantir a inexistência de união estável. A questão é essa. O pessoal começa a namorar, mora junto, viajam junto, vão para a churrascaria juntos. Aí o namorado paga a conta, a namorada paga a conta dos dois. E eles acabam, a união fica estável. Só que, na hora que venham a brigar, ela resolve, ou ele, reivindicar metade do apartamento onde eles estavam morando. Agora foi lançado uma modalidade que a justiça não aceita, que é o contrato de namoro, exatamente, eu imagino, para
prevenir essa situação de reivindicação na hora que acontece o fim da relação, eu quero que ele venda, eu quero a metade do carro dele ou dela, metade do apartamento, metade da conta bancária. A gente estava namorando há 2 anos, morávamos juntos. Então o pessoal está lançando mão, tentando lançar a mão de um instrumento chamado contrato de namoro. Só que a justiça não aceita este documento, esse contrato, como uma forma segura de garantir a inexistência de união estável. A doutora Luciane Faraco vai explicar tudinho a partir desse momento. Doutora Luciane Faraco, Porto Alegre, muito obrigado pela participação aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Eu que agradeço. Boa tarde, ouvintes. Eu estava comentando aqui, doutora Luciane Faraco, esse tema, ele faz muito sentido hoje, no dia 12 de junho, aqui no Brasil, é comemorado o Dia dos Namorados, e eu estava dizendo, estou me sentindo meio jurássico aqui. Eu sou do tempo que namoro era namoro, no final, no início da noite, cada um ia para a sua casa. Hoje, a relação namoro é bem diferente. E a senhora vai falar aqui sobre contratos de namoro em que a justiça não garante a inexistência de união estável. É que as uniões hoje são muito estáveis desde o início do namoro, não é isso, doutora Luciane Faraco? É mais ou menos isso, Oliveira. É que, na verdade, tanto as relações de namoro hoje em dia têm uma performance diferente do que era, assim como surgiu o Instituto Reconhecido da União Estável. Então, como é muito tênue a linha que divide uma relação, que qualifica uma relação como namoro ou como união estável, as pessoas estão se socorrendo a essa construção, essa criação dos advogados do contrato de namoro, se utilizando dele como uma garantia de confirmar que a relação que existe entre eles é só uma relação de namoro e não uma relação de união estável, né? O objetivo dos contratos é esse. A senhora fala aí em linha tênue, ou uma fronteira tão estreitinha, quase inexistente, não é? Muito, quase inexistente. Principalmente em função de que a união estável, que é bom sempre lembrar hoje, se equipara à relação de casamento, isso legalmente e reconhecido pelos nossos tribunais, ela não mais exige a coabitação, ou seja, que as pessoas morem sob o mesmo teto, né? Então, isso é uma característica muito marcante até para diminuir ainda mais para deixar mais sensível essa linha de separação, porque antigamente se tinha uma ideia de que não dormem juntos, cada um tem uma casa, é só namoro. Só que hoje em dia, com o fato de o STJ, inclusive, ter afastado e a lei não mais exige a coabitação na união estável como requisito, realmente, assim, a divisão entre os dois institutos do namoro e da união estável ficou muito mais difícil, né, de ser analisada. Por isso ela tem que investigar caso a caso, né? Doutora Luciane Faraco, isso tudo é meio engraçado. Só falta agora, atenção, vai começar a namorar, vai namorar com a legislação embaixo do braço, hein, doutora Luciane? Isso é uma coisa muito complicada, porque as relações de afeto e de namoro, elas são fatos da vida, então é muito complicado. As pessoas não têm como ter essa reserva até mental, essa precaução de, vou me relacionar com alguém, então vou botar num contrato se isso é um namoro ou se isso é uma união estável. Mas é bom a gente frisar que esses contratos de namoro, eles não têm garantia nenhuma perante os tribunais de que aquela relação, por existir um contrato, não vai ser vista como união estável. Porque, como eu estou dizendo, assim, cada caso, quando um caso é levado ao judiciário, ele é analisado particularmente. Então, não é o fato de existir um contrato que o juiz vai descartar de plano reconhecer aquela relação como uma união estável ou não. Até porque a validade jurídica desse contrato de namoro, ela é extremamente contestada e pela maioria quase que esmagadora dos tribunais, ele não é aceito, ele não tem uma validade jurídica cabal, assim, não, existe um contrato, então esta relação é só de namoro. Bem,
O contrato de namoro, que é eu diria assim, uma criatividade dos advogados, porque geralmente o que está acontecendo? Quando a relação acaba, um ou outro parceiro acaba querendo reivindicar direitos, principalmente patrimônio do outro. E aí, é mais ou menos aí que entra o contrato de namoro. Eu gostaria que se exatamente nesse momento crucial, quando acaba a relação, em que um dos integrantes da relação resolve reivindicar na justiça direitos, não é isso? É exatamente isso. Daí o contrato, na verdade, ele serve como uma forma, uma pré-prova, né, uma prova anterior da relação para assinar a hipótese do rompimento de uma das partes entrar com essa ação, querendo reconhecer aquela relação como união estável, a outra apresentar o contrato. Isso para evitar os efeitos da união estável, que são os patrimoniais, né, com relação à partilha de bens adquiridos durante o período em que estiveram junto. É sempre bom lembrar, a união estável, ela gera também direitos sucessórios, então não tem, e digamos que se essa relação termina com a morte de algum deles, né, então vai ter tem toda uma discussão no inventário e entre sucessores. E também a questão dos alimentos, né? Porque a gente Atenção, sabe doutora, pois doutora Luciane Faraco, só está trazendo aqui uma informação um tanto assustadora, veja só. Na comunhão parcial de bens, tudo que era antes de um ou outro continua sendo somente dele ou dela. Depois, o casamento, vamos pegar o casamento reconhecido pelo Estado, comunhão parcial de bens. Tudo que eles passam a adquirir depois da relação ter sido formalizada é de ambos, não é isso? É isso, tudo que eles adquirem onerosamente, né? Ok. No namoro com característica de união estável, um dos integrantes dessa relação, quando termina a relação, pode também invocar as mesmas garantias do casamento por comunhão parcial de bens, não é isso? É isso. Na verdade, assim, ó, se ele buscar reconhecer aquela relação que teve com a outra pessoa como de união estável, é como eu estava dizendo, Oliveira, é justamente visando isso, né? Para a futura, uma vez reconhecida a união estável, pleitear a partilha de bens adquiridos durante o tempo da união, né? Ok, agora se o pai dela, alguém da família, né, morrer e que tem bens, a moça ou o rapaz, imagina assim, uma união de pessoas de sexos diferentes, até de sexos iguais agora também. As coisas mudaram muito. Ela tem direito ao inventário? Não. Não, porque, como eu disse, são bens adquiridos na constância, mas onerosamente, ou seja, que as partes... Ah, você tem razão, perfeito, claro. O fato de ter direito a um meio, a um terço, a 4/3, a 4 partes de um inventário, isso já era anterior à relação. Vê bem, assim, ó, a explicação que eu falei anteriormente, assim, ó, a aquisição do patrimônio que vai ser partilhado durante a união, ela tem que ser onerosa, ou seja, o casal tem que ter pago por aquele patrimônio, tem que ter saído de recursos próprios. Porém, quando eu digo que o contrato de namoro, ele é as pessoas visam com ele proteger patrimonialmente, inclusive direitos sucessórios, é o direito à herança de um com relação ao outro. Se um deles morrer, a família desse que morre, às vezes, isso nos pertence. Exatamente. Aí é que acontece uma batalha judicial, porque o namorado ou a namorada, ele já estava comigo há 2 anos, é união estável, eu tenho direito como herdeira, não é isso? Exatamente. Dá uma batalha judicial isso também, doutora Luciane. É que isso foi a introdução, foi uma grande inovação no Código Civil, no novo Código Civil que introduziu, que igualou, né, trouxe tanto a esposa como a companheira à condição também de herdeira, tanto que ela, além de ter direito à sua meação, a metade do que adquiriu em conjunto com a pessoa, ela também entra no rol de herdeiros e também tem direito na parte da herança mesmo da pessoa,
ela concorre junto com os herdeiros, no caso os filhos. Ela não vai concorrer sozinha, ela vai concorrer com os demais da família. Sim, ela concorre com os demais, mas ela também entra no rol de herdeiros, coisa que antes não era. Essa foi a grande inovação. Então, quando eu falo que o contrato, elas evitam, inclusive, os direitos sucessórios, eu estou falando especificamente com relação a isso, né? Porque no caso de falecimento de um deles, o que sobreviveu é herdeiro também. Tá, perfeito. Ficou muito clara a questão. Bom, então, voltando só à questão do contrato de namoro, eu volto à questão, doutora Luciane Faraco. A Justiça não aceita o documento como forma segura de garantir a inexistência de união estável? Não aceita. Até o próprio... Porque tem várias questões assim que num primeiro momento se diz, mas por que não aceita? Mas é bom a gente dar uma analisada assim com cuidado na situação, né, Oliveira? Por exemplo, assim, esse contrato é feito, as pessoas começam a se relacionar e fazem esse contrato. Não tem uma disposição legal que diga, olha, um contrato de namoro, ele tem esse requisito, ele vai ser assim. Então, uma pergunta que surge, assim, as pessoas fazem esse contrato no início da relação. E a relação vai se perpetuando. Daqui 2, 3, 4 anos, ela tem o mesmo formato de antes, de quando foi feito aquele contrato? Esse contrato foi renovado, ou ele foi ratificado? Entende? Eu acho que ele não pode ser por tempo indeterminado, né? Na minha opinião, aí ele acaba caducando e passa a valer, doutora Luciane Faraco, né? O que a legislação garante para as uniões estáveis, não acha? Como eu disse, assim, vai ter que se analisar a situação particular no caso. Às vezes, a pessoa fez um contrato de namoro, não ratificou ele depois de um tempo, mas efetivamente seguiu como se namorados fossem. E, por vezes, elas fizeram aquele contrato, na verdade, já vivendo como companheiros, unidos estavelmente, entende? Por isso é que a validade desse contrato é muito contestada, porque ela não vai, em hipótese alguma, afastar a necessidade de avaliar a situação de fato. Bom, olha, o assunto está muito legal, tenho certeza que as pessoas estão prestando muita atenção. Vamos lá para o Palácio do Planalto. O INSS está meio preocupado com alguns casos de má-fé. Homens muito já idosos casados com moças com até 30, 40 anos mais jovens. Claro, vamos deixar o vice-presidente Michel Temer fora dessa situação, mas também tem acontecido isso também, doutora Luciane Faraco. E o INSS já está tentando também fazer um reajuste nessa situação. Homens que têm esposas com 40 anos mais jovens, é lógico que a expectativa de vida dele é bem mais curta, não é isso, doutora? Com certeza, mas é uma questão extremamente delicada, porque a expectativa de vida dele é mais curta, mas como é que se vai pautar esse relacionamento? Não vai se dar ele a validade dos demais? Se ele morrer, ela tem direito ao benefício da pensão, né? Por um longo período, e às vezes é uma pessoa que tem um alto salário, tem uma aposentadoria muito alta, na casa aí de 10 a 20 mil reais, e o INSS torce o nariz nesse tipo de situação também, doutora Luciane. Com certeza torce, né? O INSS, ele toma providências legais e jurídicas particulares para cada caso, porque realmente isso para eles cria um rombo. Assim, a gente já teve outras situações investigadas e com medidas tomadas com relação a isso. Por exemplo, foi a questão daquelas... teve um período em que era muito comum também a adoção de crianças pelos avós para garantir pensionamento. Isso, né? Isso também foi uma questão que o INSS foi perquirindo e foi afastando judicialmente para não criar um braço, um apenso previdenciário impagável, né? Doutora Luciane Faraco, nós estamos acabando com o romantismo do dia, né? Mas, doutora, é interessante que as pessoas fiquem atentas a essa situação legal da legislação que rege a questão dos relacionamentos, do casamento
civil no nosso país, e porque mudou a cultura, mudou o comportamento, principalmente nas relações das pessoas, principalmente na questão do namoro, noivado, nem se fala mais, né? Não se fala mais mesmo. Eu não vejo mais ninguém com aliança na mão direita. O noivado, ele fica... Mas está muito legal isso, eu tenho certeza. Bem, gente, vamos namorar legal agora. Leve a legislação embaixo do braço. Com Jantar certeza. à luz de velas logo mais com a Constituição em cima da mesa. Com certeza. E na verdade, bom. assim, tá bom o namoro, ficou sério, casa. Ok, doutora Luciane Faraco, foi um prazer muito grande tê-la aqui no programa. Vem enriquecer e trazer uma informação, mesmo de um jeito informal, com muita responsabilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, ouvinte.